mas não tem misericórdia. A responsabilidade minha é sua. A responsabilidade evangélica envolve um conflito de fazer aquilo que é de Deus, que não é de Deus. Ele diz no versículo 3, diz assim, não adulterando, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, porque há um Deus desse século que cega o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do evangelho e sejam salvos pela graça de Deus. Há um conflito. Se você vive uma vida cristã, não há esse conflito, meus irmãos, alguma coisa está errada. Há um conflito entre o eu e o Espírito Santo que habita em nós. Olha Romanos 7. Há um conflito entre o mundo e nós. Há um conflito entre Satanás e nós. Esse conflito, meus irmãos, nós vamos ter até a vinda de Jesus. E graças a Deus por Ele. Porque nós vamos saber como é que nós estamos espiritualmente quando vem os conflitos. Nós vamos ver se realmente nós estamos apegados a Cristo ou não. Ou se nós amamos a Cristo ou não. Um conflito. Mas também, amados irmãos, a responsabilidade evangélica resiste na confiança. Versículo 5. Olha o que ele diz. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. A confiança dele é o amor de Jesus. Judas 21 vai dizer assim, conservai-vos no amor de Deus. João 13:1 vai dizer assim, olha, eu amei até o fim. Quando se vê Romanos 8, vai dizer, ninguém nos separará do amor de Deus. Então a responsabilidade minha reside nessa confiança, naquilo que Deus fez naquela cruz. Mas também a responsabilidade do Evangelho é baseada na soberania divina. Por quê, meus irmãos? Olha o versículo 5. Ele diz assim, porque Deus é quem disse. E aqui se vai reportar onde? Gênesis capítulo 1. O que Deus disse? Haja luz. E houve luz. Se Deus não falar haja luz para um pecador, ele nunca vai ver a luz. Porque todos nós nascemos cegos, irmãos. Mortos e cegos espiritualmente. E ele diz aqui, olha, é Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Cristo veio fazer? Ele veio revelar ao Pai. Como é que nós conhecemos ao Pai? Como é que Deus resplandeceu em nossos corações? Como é que Ele se revelou a nós? Através do seu Filho, que nós estamos estudando em Gênesis e vamos continuar amanhã, se Deus permitir. Tudo em volta do seu Filho. Então, amados irmãos, é baseado na soberania de Deus. Quem é que fez isso? Foi Deus. Como é que Deus fez isso? A sua soberania. Por isso, amados irmãos, nunca alguém pode dizer assim, eu fui a Deus. Você só vai a Deus porque Deus foi a você primeiro. Nunca. Essa é uma pretensão do homem, achar que ele vai a Deus. Não vai a Deus. O que a Bíblia diz? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Não foi o perdido que veio buscar e salvar. Foi Deus que veio buscar e salvar o perdido. Paulo, naquele caminho de Damasco, se Deus não resplandecesse a luz, ele continuaria cego do mesmo jeito. Agora Paulo é cego, mas tem a luz. Antes ele via e estava em trevas. Está vendo, amados irmãos, que maravilha? E Deus vai usar Ananias. Quem é Ananias? Um que pertence ao corpo de Cristo. E ele vai lá e ora para que Paulo veja. Eu e você precisamos orar um pelos outros para que possamos enxergar a grandiosidade de Cristo. É o corpo de Cristo, amados irmãos. Paulo primeiro vê a Cristo ressurreto, depois ele vai ver o corpo de Cristo. Na figura de quem? De Ananias. E Ananias ficou até com medo, falou, mas isso aqui que matava o pessoal lá, vai me matar. Ele falou, não, Ananias é um servo de Deus, ele obedece. E ele vai lá, amados irmãos. Você vê que maravilha o corpo de Cristo. Mas Deus colocou em nós vida e luz, que fala da mesma coisa, que é Jesus Cristo. E nós, o que nós somos? Um vaso de barro. Por que Deus não colocou num vaso de
Um vaso mais bonito, né? Por que Deus não colocou aí num cristal que você olha de um lado para o outro? Beleza. Amados irmãos, quando você olha no cristal, você fica olhando o cristal. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele quer ver Cristo. Vaso de barro nós somos. Frágeis, muitas vezes inúteis, indecisos, vacilantes, mas há um poder lá dentro. E o inferno estremece. E todos os inimigos, interno e externo, estremecem diante do que está dentro de nós. Quem é que vence o mundo? A fé. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? O mundo jaz no maligno, ele é príncipe deste mundo. Mas, irmãos, nós não entendemos. E por isso nós deixamos de usufruir a grandiosidade de quem está habitando em nós, no nosso espírito. É a presença de Cristo através do Espírito Santo em nosso espírito. Mas, Oswaldo, e a nossa alma? Aí nós vamos tratar aqui. Nossa alma, amados irmãos, precisa ser tratada. Por isso a palavra de Deus aqui vai tratar comigo e com você. Então o tesouro em vasos de barro, tesouro é Cristo. E os vasos? São muitos vasos. Existe um vaso corporativo, que é a igreja. Mas existem muitos membros dessa igreja. Não é membro de uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo. Existem os membros, são os pequenos vasos. É como diz 1 Pedro, aquelas pedras que vivem, que nasceram da onde? Da pedra viva que é Cristo. Agora são pequenas pedras. Elas estão sendo edificadas para corpo de santuário de Deus. Esses pequenos vasos agora foram chamados para dar um testemunho. Mas, amados irmãos, você sabe o que é esse vaso? Você sabe quem é você? É um vaso fácil? Não. É um vaso tratável? Não. É um vaso facilmente que ouve a voz de Deus e se rende? Não. É um vaso que obedece voluntariamente, tranquilamente? Não. Tanto é que termina 7 igrejas lá de Apocalipse, o Espírito Santo diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Estão ouvindo? Não. Só 2, Esmirna e Filadélfia. E as outras 5, arrepende. Vocês não estão ouvindo. Mas, irmãos, a palavra de Deus também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, é comunhão. Esse vaso precisa ser o quê, então? Ele precisa ser quebrado. Aí você tem o marido que você tem. Você tem a esposa que você tem. E você tem os filhos que você tem. E eu também. E você tem os irmãos na igreja que você tem. E você tem aqueles que trabalham junto com você no seu serviço. Que são o quê? Instrumentos de Deus para quebrar o vaso. Para que manifeste o bom perfume de Cristo. Para que manifeste a vida de Cristo. Aí você não gostou. Fala, não, isso daí não, Zó. Então, irmãos, Deus deu para você a medida. Tem muitas pessoas que falam assim, no meu trabalho, Zó, tem uma pessoa lá que falava, cara, você, aquela pessoa é terrível. Eu falei, é isso mesmo. Porque você é terrível, Deus colocou um terrível lá para tratar com você. Como é que Deus vai tratar com Jacó? Vai para Labão. Vai lá para o seu tio. O que ele é? Um ladrão, enganador. Vai você lá. Põe lá 20 anos sendo enganado. Aí vai para o vale de Jaboque. O que Deus está fazendo com Jacó? Quebrando Jacó. O que Deus está fazendo comigo e com você? Nos quebrando. Para quê? Para que nós não confiemos em nós, não dependamos de nós, não ponhamos esperança em nós. Eu ponho esperança na minha pregação, eu tenho esperança em mim. Irmãos,
Que engano é esse? Que engano, irmão. A gente fala muitas vezes, eu tenho esperança na educação que o meu Deus deu para os meus filhos. Está certo, graças a Deus, nós devemos dar. Mas tenha esperança em Deus. Cuidado, irmãos. Colocar você à frente de Deus. O poder vem dele. Então, são vasos feitos da terra, comuns, pouco valor, indignos, frágeis, fracos, opacos. Muitas vezes desprezíveis. E são opacos. Se você for ver a igreja, lá no Apocalipse 21, vai dizer, é transparente. Porque o nosso Senhor é transparente. Graças a Deus, um dia vamos estar desse jeito. Mas enquanto está aqui, Deus está tratando com o vaso, tirando esse opaco do vaso. Para quê? Para que quando as pessoas vejam, não vejam o vaso. E como é que as pessoas vão ver Cristo? Através da nossa alma. Sentimentos, nossa mente, nosso coração, nosso falar, nosso andar, nosso comunicar, nosso reagir. Como é que nós tratamos as circunstâncias difíceis? Como é que nós tratamos nossos inimigos? Como é que nós tratamos aquele que nos faz mal? Então nós vamos ver que esse vaso, amados irmãos, ele tem que ser quebrado. E Deus vai quebrar e está quebrando. Pode ser devagarzinho, mas Deus está quebrando. É que nem aquele homem, já contei várias vezes aqui, que contou, foi o irmão Glênio. E tinha um irmão que passava, conhecia o vizinho, gente boa, um pedreiro, né? Ele passava e pregava o evangelho para ele, todas as vezes. Ô irmão, não esqueça de Cristo, tal, tal. Aí, ele falou, não, essa pedra é muito dura. E continua. Aí um dia ele passou lá, e não viu esse pedreiro. Aí ele procurou o filho do pedreiro e falou, não, meu pai faleceu. Meu pai mandou um recado para você antes de morrer. Fala para ele que a pedra quebrou. Irmãos, é isso que você temos que falar para as pessoas. O vaso quebrou. A inimizade acabou. A falta de perdão acabou. A reconciliação está aí. Porque o vaso quebrou. Quem é que está lá? Aquele que é manso e humilde. Aquele que é amor, que é graça. Aquele que é misericórdia. E se você for ver, foram os frutos do Espírito Santo de Deus. Esse vaso tem que ser quebrado, mas o tesouro e os vasos de barro estão juntos, mas são opostos. São opostos. Eu e Cristo, nós somos opostos. Cristo manda amar, a gente quer odiar. Cristo manda perdoar, a gente não quer perdoar. Cristo diz, não tem amargura, você quer ter amargura, vai ter amargura. Deus diz, reconcilia, você não quer reconciliar. É o oposto, amados irmãos. E como é que Deus vai tratar esse vaso? Ele vai tratar com aquilo que você e muita gente não gosta de ouvir. O caminho da cruz. O caminho da cruz. Por isso que você vê essas colocações aqui, 4 colocações. 4 colocações fala do vaso. E 4 colocações fala daquele que está dentro do vaso. Aquele que está dentro. Olha que maravilhoso que diz aí. Por isso é o propósito divino do sofrimento. Por que Deus me leva a sofrer? Porque é um tesouro de valor imensurável, insubstituível, eterno dentro de nós. Esse tesouro precisa ser mostrado. Ele precisa brilhar. Por isso que você não pode pegar uma lâmpada e pôr embaixo da mesa. Você põe a luz lá em cima. Primeiro que você se identifica. Quem é você? Eu sou um cristão. Quantos cristãos 007 que estão tudo escondidos? Eu sou um cristão. Mas não adianta você falar que é um cristão. Hoje nós falamos que o Brasil tem 40, 50 milhões de evangélicos, o país mais corrupto que tem. E partindo dentro da igreja. Não, irmãos. Nós somos chamados para refletir a luz como filhos da luz. Andando na luz, praticando a verdade.
andando em honestidade, em santificação, em consagração a Deus. Como Deus quer se revelar para mim e para você, Ele revela através do seu Filho. E agora o seu Filho está dentro de nós, que é a vida e a luz. E como que Deus faz isso em relação a Cristo agora dentro de nós? Olha aqui o versículo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a vida celestial nos vasos de barro, amados irmãos, em nós. Deus coloca o seu mais rico e precioso tesouro, que é o seu Filho, e coloca dentro dos filhos de Deus. E aquele que não tem a Cristo não tem a vida. A palavra de Deus é clara. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. Agora não é nós só em Cristo, na morte, na cruz, na ressurreição, agora é Cristo em nós, esperança da glória. Então o tesouro celestial de Deus, que é seu Filho, agora vive em nós. É dentro. Jesus diz assim, ó, o Espírito Santo está convosco e estará em vós. Esse em é dentro. Como é que essa maravilhosa graça de termos Cristo em nós, no nosso espírito, vai vencer as rejeições e as oposições da nossa alma? Deus vai tratar comigo, com você. E a esse tratamento, amados irmãos, há um propósito eterno para comigo e para com você. E ele diz aqui, olha lá, em tudo nós somos atribulados. Quem é atribulado? O vaso? Não, é o vaso. Nós somos atribulados, é um contraste. Atribulados quer dizer afligidos, sob pressões, angustiados. Traz a ideia de comprimir um lugar apertado. Quem que não sente-se apertado nesse caminhar? A opressão, a pressão interna e externa, meus irmãos. Para que nós desistamos, para que nós deixamos de amar a Cristo, para que nós joguemos a palavra de Deus fora. Mas Ele vai dizer para mim e para você, somos atribulados, porém não angustiados. Angustiados, amados irmãos, é trazer a ideia de cumprir lugar apertado. Sim, a tribulação é uma prova externa, a angústia é um sofrimento interno. Você pode ver quando você está angustiado, você sente um aperto no peito. Parece que não consegue respirar. Aquilo está sufocando lá dentro, é uma angústia. A tribulação traz angústia para mim e para você. Contudo, Deus nos assiste, não deixando-nos sucumbir diante de tantas adversidades. E o que ele diz aqui o texto? Porém não angustiados. Está vendo o contraste entre o vaso e quem está lá dentro? Ele continua o texto. Perplexos, mas não desanimados. Versículo 8. Perplexo é estar o quê? Em dúvida. Está em dúvida. Fica perplexo, fica abismado de ver aquela circunstância. Mas ele diz assim, não desanimado, desanimado é estar completamente perplexo, num desespero, sem esperança. Mas ele fala, não, se está perplexo, mas não desanimados, não desesperados. Porque nós temos a presença de Cristo em nós. Então o que nós devemos olhar, para nós ou para Cristo? O irmão acabou de ler Hebreus. Aquele capítulo, versículo 1, 12, de 1 a 3, tem 3 coisas que ele diz ali, amados irmãos. Desembaraçando, fixando os olhos e considerando Cristo. Desembarace de todo o peso e pecado e corra. Correr como? Olha para Cristo. Você é um vaso frágil, olhe para Cristo. Em tudo nós somos abalados. Sim, amados irmãos, não somos destruídos. Porque quem está em nós é maior do que nós mesmos e de qualquer provação que nós podemos ter. Mas ele continua. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguido, caçado por seus adversários. Desamparado, amados irmãos, é desertar, abandonar alguém em dificuldade. Quer dizer, não desesperados. A ponto de fazer o quê? Vou desertar, vou abandonar, não vou mais. O que mais nós fazemos?
Ah, estou triste, alguém fez alguma coisa para mim. Ah, não vou congregar. Não vou. Isso é o vaso. Porque quem está aí dentro de nós, ele vai dizer assim, não desamparado, eu estou com você. Olha o quarto. Abatido, mas não destruído. Abatido é lançar para baixo, derrubar verdadeiramente. Quem aqui não sente muitas vezes abatido, parece estar para baixo, derrubado. O Salmo 40, Isaías 40 fala assim, os jovens se cansam nesse caminhar. E sentem-se abatidos. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, sobe como águia. Ah, meus irmãos, quando nós olhamos nosso abatimento, nós vamos afundando. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, Ele nos restaura, Ele nos levanta, Ele nos consola, Ele nos ajusta nesse caminhar. Destruído, é destruir e perecer. Quem disse que o Filho de Deus vai ser destruído e perecer? Quem? Ninguém, amados irmãos. Ninguém vai fazer isso.